Ano que vem estreia o Cavaleiro dos Sete Reinos e provavelmente a gente vai ouvir bastante sobre esses três aqui. Peter Steele, ou Aço Amargo, Shiera Seastar e Lord Bloodraven, ou Lord Corvo de Sangue, ou Lord Brandon Rivers, também conhecido como meu personagem favorito. E a gente já conhece ele, tá? Ele já apareceu tanto em A Casa do Dragão quanto em Game of Thrones. Sim, ele é o Corvo de Três Olhos que guia o Bran pelas visões dele, abre lá o terceiro olho dele. E ele também apareceu na visão do Daemon, né? No resumão que o Daemon teve de Game of Thrones. É o mesmo cara. Os três foram protagonistas de uma das maiores tretas de Westeros. Porque tanto o Bloodraven, ou Brandon Rivers, quanto o Bitter Steel, ou Aço Amargo, eram meio que apaixonadinhos pela Shiera. Lembrando que os três são meio irmãos, tá? Mas é Targaryen, é normal isso. E eles se odiavam não só porque eles queriam a mão da Shiera, mas também porque o Bloodraven é um bastardo da família Blackwood e o Aço Amargo é um bastardo da família Bracken. E como a gente viu nessa segunda temporada de A Casa do Dragão, essas duas famílias se odeiam mortalmente a ponto de um matar o outro sempre que eles tiverem a oportunidade. Então, essa birra entre os dois acontecia assim desde o início da vida deles. Mas quando a Shiera entrou na história, virou uma disputa mais pelos interesses dela. Além disso, a gente também tinha um outro bastardo que vai ser muito importante na rebelião Blackfyre, porque é o próprio Daemon Blackfyre. Ele foi, se eu não me engano, o primeiro filho bastardo do Aegon IV, e ele era um dos maiores guerreiros da história. Ele era conhecido como um cavaleiro exemplar, ele era muito querido pelas pessoas. E o rei Aegon IV era um rei péssimo, tá? Um dos piores reis da história de Westeros. Ele deu pro bastardo dele a espada ancestral da família Targaryen, a espada Blackfyre, né? Que é daí que vem o nome do Daemon, né? Daemon Blackfyre. Antes ele era só Daemon Waters, porque, como vocês sabem, lá em Westeros, dependendo da região que o bastardo nasce, ele recebe um nome que remete a essa região. E como Daemon nasceu nas Terras da Coroa, o nome dele é Daemon Waters. Enfim. E durante toda a vida do Daemon, o Bitter Steel, ou Aço Amargo, eu não sei se eu chamo ele de Bitter Steel ou Aço Amargo, enfim, ele ficou lá cacarejando na orelha do Daemon: você que tinha que ser rei, porque você é um guerreiro, você é um maioral, você é isso, você é aquilo. E o rei, na época, era o meio-irmão do Daemon, o rei Daeron I, que é conhecido como Daeron o Bom. Ele era um rei muito bom. E por todos os bastardos terem sido legitimados, pelo menos os grandes bastardos, ele tentou manter os meio-irmãos dele por perto para criar uma confiança, porque tinha esse risco de rebelião. Só que de tanto encherem o ouvido do Daemon, ele acabou cedendo e se autodeclarou rei, que ele que deveria governar, porque ele tinha a espada ancestral da família. E isso desencadeou numa das maiores guerras civis desde a Dança dos Dragões. E quem finalizou essa guerra foi o Brandon Rivers, que ele que acabou enfrentando não, né? Mas ele acabou com a vida do Daemon e dos filhos dele, dos dois filhos gêmeos dele, que seriam os herdeiros. E isso acabou com a rebelião, mas antes das forças do Daemon fugirem, o Aço Amargo e o Bloodraven se enfrentaram em combate, e o Aço Amargo acabou tirando um dos olhos do Bloodraven. Então, além da mancha vermelha que ele tem aqui no rosto, ele também não tem um olho. E daí vem aquela famosa frase: quantos olhos o Lorde Corvo de Sangue tem? 1001. E aí, de toda essa treta entre os três meio-irmãos, pela preferência da Shiera, ela acabou escolhendo o Bloodraven, porque eles tinham interesses em comum. Os dois eram muito ligados à magia,
Dizem que a Shiera tomava banho com sangue de virgens pra manter a beleza. E ela era realmente muito bonita. Ela é descrita como uma das mulheres mais bonitas de Westeros. E o Brandon, ele não é descrito como sendo tão bonito assim, porque ele era diferente. Ele era albino, o cabelo dele era branco, não era nem platinado, era branco. Olhos vermelhos, sendo um olho vermelho só, né, porque ele perdeu o outro. E a mancha vermelha no rosto. Então, ela não estava muito ligada à beleza em si. Ela acabou escolhendo o Brandon por conta dessas preferências deles. A gente não sabe o que aconteceu com a Shiera. A gente deve ficar sabendo no Sangue e Fogo, que é o segundo volume. Tem Fogo e Sangue, e aparentemente o nome do segundo volume vai ser Sangue e Fogo. Aí a gente deve ficar sabendo mais sobre a Shiera, sobre o relacionamento deles. Mas é uma das histórias mais interessantes de Westeros, e eu espero que comentem alguma coisa sobre esses três no Cavaleiro dos Sete Reinos, porque vai ser bem interessante.